Se você busca um produto Apple, chegou no vídeo certo. Hoje eu quero explorar tudo o que ela oferece. Fone de ouvido, smartwatch, tablet, é tudo mesmo, para a gente discutir preços, vantagens e também alternativas para quem quer completar o ecossistema. E se depois do vídeo você ainda estiver interessado, o link de compra está aqui na descrição. E agora sim, bora pro guia. Hoje eu vou abrir o assunto falando de uma coisa que eu gosto bastante, mas que falamos pouco aqui no canal, que é fone de ouvido. A Apple tem, atualmente, 3 fones em sua linha. O AirPods, que é o mais simples, a versão Pro, mais popular e interessante, e o AirPods Max, que é o modelo over-ear, que cobre a sua orelha. Falando do Max, por vários motivos ele não é uma recomendação nesse vídeo. E o principal fator é o preço, muito alto e não condizente com a qualidade. Faltam algumas funções normalmente encontradas nessa faixa de preço alta, como o som Hi-Fi. E depois também tem o tempo de mercado, que está sem atualizações. O mais indicado, na verdade, é o AirPods de terceira geração, que até ofusca um pouco o próprio modelo Pro. Ele não tem cancelamento de ruídos, não tem isolamento com as borrachinhas, porém entrega qualidade de áudio absurda e muito tempo de bateria. Na parte de recursos especiais, ele possui áudio espacial, Dolby, além de boa presença de graves, fazendo uma divisão legal aqui com frequências médias e agudas. Apesar do seu preço ser, sim, um pouco mais alto, o AirPods de terceira geração costuma aparecer com algumas promoções muito boas. E se você é usuário Apple, é a melhor alternativa no momento. E como nós comentamos lá nos reviews, não indico um AirPods para usuários de outras marcas. Ele vai funcionar, porém perde os diferenciais especiais para usuários Apple. Por exemplo, a transição rápida entre seus vários dispositivos, como indo do iPhone para o MacBook, que é bastante natural e bem fluido. Ele se conecta com todas as suas máquinas pelo iCloud e você só precisa colocar ele no ouvido. Para usuários de Android, é um fone de boa qualidade, porém muito caro. Você consegue performance parecida com produtos específicos para o Android. Agora, se você está atrás de um smartwatch e quer ter funções mais complexas, o Apple Watch é o único possível se você for dono de um iPhone. Outras marcas, em resumo, funcionam mal. Pelo Apple Watch, você pode responder mensagens, sincronizá-lo de forma mais profunda com atividades e aplicativos, sem falar de opções completas como monitoramento de coração, respiração e de sono. Tudo funciona bem, não precisa ficar reconectando no aplicativo toda hora. Quando você combina o aparelho da maçã com o TicWatch ou um Amazfit da vida, ou qualquer outro relógio, você acaba matando toda a operação em segundo plano desses dispositivos. Coisas básicas como notificações se mantêm, enquanto a conexão Bluetooth estiver ligada. Agora, o controle de músicas, previsão de tempo e algumas outras funções mais específicas, o relógio pede para reconectar ao aplicativo. Como eu falei, tem que ser um Apple Watch. E para quem quer economizar ao máximo, o mais indicado deles é o modelo SE, que corta o leitor de eletrocardiograma, o ECG, mas continua com as principais funções. É como se você comprasse um Series 4 com o chip atualizado. Por R$ 1.700, eu acho um bom custo-benefício. E assim como a Samsung, o Apple Watch só funciona com iPhone, hein? Então não adianta comprar um desses e reclamar que não funcionou com o seu Galaxy. Já para quem considera importante ter o ECG, o Series 7 é uma opção a se considerar. Para isso você precisa adicionar R$ 300 na conta final. E ele conta com os recursos completos do Apple Watch e a tela com menos borda. Outra vantagem desse carinha é a compatibilidade com o carregamento rápido, que não existe no SE. Tá, mas por que o Series 7 e não 8? Porque eles são praticamente o mesmo relógio, com o mesmo socket, inclusive mesma tela, e talvez um pouco mais de bateria, porém entregando as mesmas horas de uso da geração mais antiga. E antes de continuar, vocês já conhecem o nosso comparador Escolha Segura? Ele é o plugin e aplicativo que compara preços entre lojas, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para você sempre pagar mais barato. Quem prefere pode também acessar o nosso grupo de ofertas lá no Telegram. Nós reunimos as melhores promoções e cupons que recebemos para você se manter bem informado. Mais detalhes aqui na descrição e vamos voltar para o guia. Para quem ainda está em dúvida sobre o smartphone, o iPhone 13 é o melhor custo-benefício do momento. Simples. O motivo é similar à relação dos watches. O 13 tem tudo igual ao modelo 14, exceto pela lente frontal e o socket. De ponto forte, temos vários. O corpo de vidro e metal, todo flat, com acabamento fosco na lateral e brilhante na traseira. Eles vão agradar muito pela qualidade de construção. Na frente, o smartphone da Apple ainda tem o entalhe para o Face ID, mas num tamanho menor.
E como eu disse, é igual ao do iPhone 14, que custa R$600 a mais, pelo menos. O painel OLED tem 6.1 polegadas, que é um bom tamanho para a maior parte dos usuários. No entanto, a bateria pode desagradar os usuários que estão migrando de um 11 Pro Max, por exemplo. Ele dura assim todo dia, só não consegue ir para o segundo. E lembra que eu falei que o SoC, o chip, é diferente do iPhone 14? Então, a Apple basicamente pegou o A15 com 5 núcleos de GPU e colocou no modelo 14, enquanto que o 13 ficou com 4 núcleos de GPU. A memória RAM é menor também, 4 GB, enquanto que a CPU é a mesma. Essa diferença de memória pode ser significativa. No iPhone 15 Pro, ele continua com 6 GB, enquanto que o 15 Pro Max já tem 8. Ou seja, todo ano a Apple dá um jeito de colocar suas versões base um passo para trás das versões Pro. Porém, como a performance do iPhone 13 é muito próxima à do 14, não são todas as pessoas que se beneficiarão de um upgrade. Apenas os famosos heavy users, que precisam muito dele ou quem é muito ligado nos mínimos detalhes das câmeras. Por R$ 3.890, o iPhone 13 ainda está caro, passando do preço do S23, que é o seu concorrente da geração atual. Mas a ideia do vídeo é o ecossistema Apple, então ele tem o melhor custo-benefício aqui. Bem melhor, inclusive, do que você pagar quase R$ 2.400 a mais na versão 15. Para quem está atrás de um tablet, temos aqui duas opções legais. O primeiro é o baratinho, o iPad de nona geração. Esse tablet ainda tem design antigo, com mais bordas e o botão frontal, que serve como sensor de impressão digital e também atalho para o Home. O corpo na traseira é todo em metal e as laterais são mais finas. É um tablet bem confortável de manejar. É um pouco defasado, mas esse design me agrada pela questão de usabilidade e mobilidade, já que essas bordas grandes aqui, em cima e embaixo, permitem um apoio maior. Você não perde tanto desempenho também na comparação com as gerações mais novas, pois o chip A13 Bionic é potente e ainda roda tudo que temos no Apple Store. Os 3 GB de RAM são suficientes também, só me sinto um pouco apertado com 64 GB de armazenamento. Não são suficientes para o meu uso, o que me levaria a comprar armazenamento extra lá no iCloud. Um gasto a mais se você é espaçoso como eu. Porém, a única opção além dessa é de 256 GB, que está bem mais caro, quase o dobro. Em tela, ele não está muito distante dos modelos mais atuais, com resolução de 1620 por 2160 pixels, o painel é IPS e 10.2 polegadas de tamanho. E a bateria dele tem 8.557 mAh, isso de capacidade, que pode durar um dia inteiro se você não abusar de jogos ou de edição de vídeos. Com esse conjunto de processador, RAM, bateria e tela, o iPad 9 é bom para quem quer estudar, ler, jogar e até arriscar um trabalho de escritório. Se você quer um tablet com o sistema da Apple e não é tão apegado ao design, esse carinha aqui vai muito bem. No conector, vale lembrar que esse iPad ainda usa o Lightning, e ele é compatível com a caneta Apple Pencil de primeira geração. Por isso, aquele acessório bizarro para adaptar o conector padrão da Apple ao tipo C não é necessário. Digo isso porque a nossa próxima recomendação é a razão desse adaptador existir, o iPad de 10ª geração. Esse, inclusive, é uma cópia do iPad de 4ª geração com a câmera frontal na posição de notebook. Por esse motivo, a Apple não projetou um espaço para a caneta de 2ª geração, mantendo a gambiarra com o Apple Pencil 1. Fora essas diferenças, o tablet da maçã tem os cantos arredondados, laterais retas e bordas simétricas, tal qual os modelos mais atuais da empresa. A tela IPS LCD está mais próxima do iPad 9 em questão de qualidade, porém a resolução acompanha o crescimento do componente. Ele tem 10.9 polegadas e 1640 por 2360 pixels. Por ser maior, o uso dele para textos e estudar está até mais confortável, já que no modo paisagem, o iPad tem quase a largura de uma folha A4. No hardware, ele mostra como o projeto do iPad Air 4 foi reaproveitado. 4 GB de RAM, 64 ou 256 GB de armazenamento, combinados com o Apple A14 Bionic, o mesmo hardware do iPhone 12. Assim como o iPad 9, o modelo de 10ª geração segue com boa performance para tudo, tanto jogos como edição de vídeo e também para uso mais comum, como planilhas, textos e entretenimento. Dá até para usar essa porta tipo C para editar alguns vídeos com ele, caso você escolha o tablet com menos armazenamento. Só o que não faz muito sentido é a bateria do iPad 10, que é menor que a do iPad 9ª geração. Ela tem 7.606 mAh de capacidade, mas com o mesmo carregador de 20 watts. E esse foi o primeiro dispositivo móvel a chegar com cabo tipo C trançado dentro da caixa.
Mas agora sim, vamos falar de preço. Se você quer economizar, vale apostar no iPad 9 por menos de R$2.000. Ele é mais barato e potente do que o Tab S9 FE da Samsung. Já o modelo de 10ª geração do tablet da Apple está com preço compatível ao Tab S9 FE Plus da coreana, de R$2.900 a R$3.200. Na Kabum, a versão com 256 GB está R$ 4.700. Claro que em nenhum desses casos estamos usando os preços do site da Apple, esses são preços de varejo. Agora, se você está em busca de um modelo premium, o ideal é você buscar o iPad Air 5 ou o iPad Pro M2 para se manter dentro do ecossistema da Apple. Agora, caso você tope outras marcas, o Tab S8 ou S9 da Samsung estão com um preço mais competitivo. Em questão agora de computadores, a conversa fica um pouco mais delicada, porque os computadores da Apple não costumam ser menos caros que um PC gamer, por exemplo. Um Mac Mini com chip M2 está R$ 4.800, enquanto que um iMac, que já tem tela, teclado e mouse, chega por R$ 11.000, também com chip mais antigo. Já o MacBook Air M1 fica no meio termo, custando por volta de R$ 6.500, porém tudo vai depender do seu tipo de uso, do seu mercado de trabalho e do quanto você precisa de portas USB, leitores de armazenamento interno, internet cabeada e afins. Para quem já está inserido no mundo Apple, faz mais sentido você apostar no MacBook Air M1, considerando aqui o custo do teclado, do mouse e do monitor. Caso você já tenha tudo isso resolvido, o Mac Mini certamente vai te atender muito bem. E ó, por favor, em nada de comprar computador da Apple com chip Intel. Eles logo vão deixar de dar suporte a esse hardware, tanto que coisas novas como a portabilidade de games só vai funcionar no Apple Silicon. Para tentar esclarecer um pouco esse assunto de computadores Apple, eu vou falar um pouco do Mac Mini e depois do Mac Air. E aí você decide se realmente compensa ou não. Primeiro que esse PC é de fato mini. Na traseira ele tem o botão de liga-desliga, entrada de energia com fonte interna e uma porta Ethernet para conexão de internet cabeada. Mais ao centro estão as duas portas do tipo C, Thunderbolt 5, uma HDMI e a passagem de ventilação. Na outra ponta ficam as duas portas USB-A e um conector de 3,5 mm. Dentro temos 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, tudo soldado na placa, junto do chip M2 com 8 núcleos de CPU, 8 de GPU e 16 núcleos de processamento neural. Com essas especificações, a Apple garante desempenho suficiente para jogar, mesmo não tendo jogos. Dá para editar vídeos também e fazer multitarefas sem travamentos. Ele é bom sim, porém vale lembrar que se você precisa de mais hardware, vale buscar um PC ou um notebook Windows primeiro. Em especificações, o MacBook M1 se parece bastante com o Mac Mini, porém ele tem uma tela de qualidade muito alta e uma bateria que dura fácil 8 horas de trabalho. Isso, claro, se você não fizer uma atividade mais pesada, como editar vídeos em 4K. Ele até consegue renderizar, mas lembra que a Apple não coloca ventoinhas nesse carinha, para manter o corpo dele mais fino. Com mais calor, o notebook tende a perder performance e consumir mais bateria. São modelos específicos para quem já está ligado no ecossistema Apple e não liga tanto de gastar mais para isso. Hoje, pelo menos nessa parte de computadores, ela não está tão competitiva, pelo menos em questão de desempenho por real. Para os notes, o MacBook M1 compete lá no nicho dos ultra finos, onde a Intel não está mandando tão bem. Em algumas formas de uso, o MacBook faz sentido, principalmente para quem busca um desempenho de softwares específicos e também boa performance na bateria. No fim, é fácil concluir que os produtos da Apple são bem caros, isso todo mundo sabe. Porém, para os usuários que já estão dentro do ecossistema, esses produtos são os mais acessíveis para você ter a experiência que a empresa imaginou para os seus consumidores. O AirPods de 3ª geração não tem cancelamento de ruídos, porém ele entrega boa qualidade e bateria com longa duração. Para quem está buscando um smartphone novo, o melhor custo-benefício acaba sendo o iPhone 13, por combinar boas especificações com o preço que está próximo do ideal. No mercado de tablets, os de entrada já superam os modelos mais avançados, inclusive das concorrentes, porém com alguns pequenos cortes, como a falta de um painel OLED ou 120 Hz em toda a linha. No quesito final de computadores e notebooks, é onde a Apple ainda tem mais dificuldade para conseguir competir com o restante do mercado. Não é que os produtos sejam ruins ou extremamente caros, mas porque eles acabam ficando no meio do caminho que tem muitos competidores. E aí, concordaram com essa lista de produtos custo-benefício da Apple? Me contem sua opinião nos comentários e caso eu tenha esquecido de algum produto. Lembra que tem link para tudo que eu comentei aqui na descrição, e se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no canal. Por hoje é só, até a próxima!